nosso amigo, nosso mentor. Ele é o fundador, do Ticum Brasil. Nós trabalhamos juntos nesse ministério aqui no Brasil, junto com outros irmãos, e eu tenho a alegria de estar ombreando com ele nessa jornada aqui na cidade de Bragança Paulista e em outras cidades do Brasil também. Então, a alegria poder estar aqui junto com vocês e junto com ele. Então, assim, quero dizer para vocês que vocês estão com um conceito lá em cima, tá? A agenda dele não é fácil não, viu? Então, sintam-se muito honrados e alegres por estar recebendo esse amado irmão aqui conosco. Amém? Amém. Estende sua mão. Pai, nós louvamos e te engrandecemos pela vida do Haroldo. Nós clamamos a Ti, Senhor. Sustenta, fortalece, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que tem reinado sobre a saúde do Haroldo. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor tem mostrado o seu braço forte. Senhor Deus Todo-Poderoso, a nossa oração é para que ele seja completamente curado, que todo mal desapareça totalmente. Essa é a nossa oração, essa tem sido a nossa confiança, essa tem sido a nossa esperança. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, usa o teu filho e glorifica o teu nome, Pai. Em teu nome, Senhor. Amém. 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 Não, tá bem. Boa noite, irmãos. Como a Minério disse, eu não estou, por causa da saúde, aceitando convite para igrejas, né? Estou indo só mais em eventos onde junta várias igrejas, por causa da força, né? Por causa da energia. Então, hoje de manhã já estou pregando em Jundiaí e agora vim à noite para cá. Eu abri uma exceção bem grande na minha agenda, né? Por respeito a vocês, muitos irmãos queridos aqui, sem falar do Joãozão, a gente só conhece ele como Joãozão. Ele é conhecido lá desde antigamente como Joãozão. E a Penha, disse que eu conheci ela com 12 anos de idade, né? E Roberto morou muito lá em Jundiaí, mandava meu filho trazer energia em pó para ele, e para ele desentortar banana, essas coisas assim. Mas Roberto, a gente sempre admirou assim, a inteligência e o senso de humor, e então é uma pessoa especial. E a Ramilda também, a gente tinha muito carinho com ela, e não vou contar para vocês sobre a viagem das duas santas e da chata e da louca, não, porque eu já contei no encontro aqui, então, mas são as duas irmãs do Joãozão, são mulheres santas mesmo, viu? Que provaram isso numa viagem muito difícil para Goiás, né? Então, e muitos outros irmãos, né? Joel e a esposa, o Carlos e a Roseli, e a gente visitava muito uma irmã que já passou para o Senhor, que orava muito, né? Então, assim, tem bastante história, né? Muita história. Então, não podia perder essa oportunidade de estar com vocês. E aí tive o prazer de ver um menino com meu cabelo. Gente, o Levi, cadê o Levi? Está na sala, né? Meu cabelo era dessa cor quando eu era novo, né? E eu tenho uma filha com essa cor. Os ruivos estão em extinção. Tinha que ter dia da consciência ruiva. Consciência negra não precisa, tem tanto negros que não precisa. Agora, consciência ruiva precisava ter, né? Então, assim... Mas é um prazer estar com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Mateus, capítulo 10.
Mateus capítulo 10, quando Jesus enviou os discípulos pela primeira vez, de 2 em 2, muito importante notar isso, né? Que Jesus não mandava a pessoa sozinha, ele sempre mandava de 2 em 2. Então, nós precisamos de pluralidade em todos os níveis, nós precisamos de comunhão. Deus não gosta de hierarquia, Deus não gosta de alguém mandando e outro obedecendo. Ele gosta de comunhão e ordem e graça, mas ele quer sempre que seja de 2, né? Não quer que seja só de 1. Ele mandava eles de 2 em 2, e ele no versículo 11, tá? Mateus 10, versículo 11, ele diz: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Vocês estão percebendo aqui que as pessoas não convertidas, não salvas, podem ser dignas? Percebeu? Eles nunca tinham ouvido o evangelho, estavam vindo para a cidade pela primeira vez, e ele falou: procurai saber quem é digno. Então, tem pessoas não convertidas que são dignas. Infelizmente, tem gente convertida que não é digno. Ai, 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 fala comigo, ai, ai, ai. Tem gente convertida que não é digno, né? Mas tem pessoas não convertidas que são dignas, ou pelo menos têm fama de serem dignas, porque ele disse: vai, hospeda naquela casa, você não conhece ninguém, você vai, informe se tem alguém digno na cidade, descobriu quem é digno, vai lá e hospeda lá. Se a casa for digna, ou seja, se as notícias e a reputação for igual à verdade, fica na casa. Se não for, vai embora, porque a casa não é digna. Tem fama de ser digna, mas não é digna, certo? Não tem um lugar melhor para você saber se a pessoa é digna do que com a esposa e os filhos, certo? Nós não cremos em ordenar pastores, presbíteros, bispos. Na Bíblia, bispo, presbítero, ancião, pastor, é tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. Não tem essa hierarquia, diácono, presbítero, pastor, bispo, não tem esse negócio não. Na Bíblia tem lugares que mostram que as mesmas pessoas eram presbíteros, anciãos, bispos e pastores, certo? Então, assim, não tem diferença de cargo, não tem diferença de hierarquia. A única coisa que tem na igreja é irmãos mais novos e irmãos mais velhos, certo? Ancião não quer dizer pessoa mais velha, quer dizer pessoa mais velha na fé, mais madura na fé. Eu sempre digo que tem rapazes de 16 anos que são mais maduros do que homens de 40 anos. Já vi muitos homens de 40 anos que não saíram da fase infantil de precisar de uma mãe. Eu já vi rapazes de 16 anos que sustenta a mãe, os irmãos, é mais homem do que o cara de 40 anos. Então, idade cronológica não é o que determina. A questão é, ele sabe servir os outros? Ele sabe amar os outros? Ele sabe negar a si mesmo para ajudar os outros? Esse é homem, tá? Eu sempre digo que eu descobri uma equação matemática para saber se alguém é homem, porque hoje é muito difícil saber quem é homem. Parece homem, mas não é, sabe? Uma vez eu preguei sobre isso lá em Jaguariúna e chamei todo mundo de banana, dos 200 homens que estavam lá. Isso é tudo banana, né? E quando eu saí de lá de carro, eu vi uma placa, Bananal. Engraçado, né? Acho que essa placa tem lá até hoje. Eu não sabia, eu vi a placa depois que eu saí de lá. E lá no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, preguei sobre o homem banana e disse que tinha um livro que realmente resolvia o problema do cara ser banana. Mas você acredita que os caras eram tão banana que não ia lá comprar o livro?
Eles mandavam os meninos, irmãozinhos deles, ia comprar o livro. Ele não ia, porque se ele fosse comprar o livro, ele ia dizer, eu sou banana, eu vou comprar o livro para não deixar de ser, né? Então ele mandava os meninos, aquele monte de menino ia comprando livro. Mas homem, vocês querem saber a equação para saber quem é homem? Principalmente as mocinhas que ainda não casaram, que precisa procurar alguém digno para vocês se casarem. Presta bem atenção no que eu estou falando, tá? Não estou vendo muita mocinha que está precisando de casar aqui, não. Quase todas parece que estão casadas. Mas, se tiver, e se não tiver, se você tem irmã, se tem sobrinha, se tem prima, tal, pode dar esse conselho para elas. Não case com um cara que parece homem e não é. Case com um cara que seja homem de verdade. Não case com uma pessoa que está procurando uma outra mãe. Procura um cara que vai cuidar de você, que vai ser homem da casa, que vai ser digno, que vai ficar na porta e falar assim, eu sou responsável por essa casa e não entra aqui sem minha ordem, entendeu? E não vai falar assim, minha mulher falou e eu fiz, né? Esse é cara banana, né? Não. Adão foi o primeiro banana, né? Eu sou assim, por que você comeu da árvore que eu falei que para não comer? Foi minha mulher. Isso é homem banana. Ele não precisava comer, né? Ele comeu porque ele quis, né? Não porque ela ofereceu para ele, ele comeu, mas não era a culpa dela, é a culpa dele, né? Entendeu? Então, a equação é o seguinte, queridas irmãs, você tem alguém que precisa casar e está procurando alguém, primeira coisa, não procure. Serva a Deus e deixa Deus achar você, né? É o melhor jeito, né? O pessoal pergunta, minha esposa, nós estávamos conversando sobre isso hoje, eles perguntam para ele, como é que vocês se casaram? Como é que vocês se conheceram? Eu falei, por que todo mundo quer conhecer isso? Primeiro, eu não queria casar. Segundo, né, então assim, não vou falar o segundo. Mas os melhores casamentos são de moças que não estão procurando casamento. Não estão doidas para sair de casa. Não estão procurando fugir de nada. Elas têm visão, têm sonho, têm desejo, têm valor pessoal, sabe que pode viver a vida sem alguém e se Deus quer alguém que manda para elas, entendeu? Essas pessoas, rapazes, você vai casar com alguém, procura uma moça desse jeito. Essa é a moça que serve. Mas os rapazes, qual a equação? Homem, você põe lá uma equação, né? Tem que ser homem de um lado da equação, é igual a soma de horas que ele fez coisa que não gosta. Aí não gosto de arrumar a cama todo dia. Eu não gosto de levantar cedo, levanto cedo todo dia. Eu não gosto do meu patrão é chato, fica com o patrão e ganha o dinheiro e entrega na sua casa. Não gosto de colher quiabo de madrugada, viu? Colher quiabo de madrugada, tá? Todo mundo que me vê hoje pensa que eu nasci assim. Não. Já penei muitos anos. Já trabalhei muito em tudo quanto é tipo de coisa que você pode imaginar, sabe? E eu honro pessoas que trabalharam. Vi um cara que é dono de uma gráfica enorme lá em São Paulo, perto de Interlagos, a Imprensa da Fé, e ele chama Mauro, e eu ficava admirado porque ele era o dono de lá, ia para a Alemanha comprar aquelas máquinas enormes de gráfica, sabia preço de papel, sabia preço de tudo, mas quando você às vezes queria encontrar com ele, ele estava lá debaixo de uma máquina consertando, estava lá conversando com a faxineira, ele começou lá embaixo e foi subindo por causa da sua aplicação, né? Então, homem é igual à soma de horas que ele fez coisa que não gosta de fazer. Se o cara persevera fazendo uma coisa que não gosta de fazer, mas ele faz por amor a outras pessoas, a mãe, os irmãos, ou seja quem for, esse cara é homem. Pode casar com um cara desse, porque esse cara é bom. Ele sabe se sacrificar, ele sabe se doar, ele não vai querer que você cuida dele, vai querer cuidar de você, então esse cara é homem. E é isso que é uma parte de ser homem digno. Digno. Digno não quer dizer que é salvo. Digno não quer dizer que é convertido. Digno significa que tem caráter. Que quando ele fala que vai pagar, ele paga. Quando ele fala que vai fazer uma coisa, ele faz. E se ele não for fazer, ele fala que não vai fazer. Certo? Entendeu? Esse é um cara digno. Ele tem fama na cidade, ele tem fama em todo mundo. Você pode emprestar para ele, porque ele paga mesmo. Se ele fala que paga, ele paga. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, quem pode ser ordenado presbítero?
tem que ser uma pessoa digna, tá? Não pode ser uma pessoa que bebe, fica bêbado, perde razão. Não pode ser uma pessoa colérica, que fica bravo e tal, e perde, não tem domínio próprio. Como é que você vai ter uma pessoa governando a igreja que não tem domínio próprio? Todo mundo fica com raiva, todo mundo tem problemas, todo mundo tem coisas, mas tem que dominar. Domínio próprio é dom, é fruto do Espírito Santo, né? E tem muitas coisas. E só vamos ler mais uma passagem aqui, em Timóteo, que confirma essas mesmas palavras aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: fiel essa palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se soberbeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia ao opróbrio e no laço do diabo. Está vendo? A sua reputação na cidade, do mundo, é importante para você ser um presbítero, tá? Você precisa ter boa reputação com os de fora, tá? É triste, mas hoje, em alguns lugares, se a pessoa falar que é pastor, eles não dão crédito, certo? Porque já levaram tombo de pastores. Nós precisamos reverter isso para que as pessoas saibam que se a pessoa é homem de Deus, ele é uma pessoa que cumpre a sua palavra, que é uma pessoa que tem caráter, que tem esse caráter bom e o bom testemunho de fora. Antes de ordenar alguém, a gente sempre confere várias coisas. A primeira coisa é a própria pessoa. Ele quer ser. Ele fala, quem deseja, boa obra deseja. É muito chato ser presbítero, certo? Você tem que comprar problemas que não são seus. Você já tem que chegar, vai comprar dos outros? É muito chato, não é agradável, não é legal, não é, sabe? Psicólogo cobra, pastor não, percebe? E pastor ouve muito mais perrengue do que psicólogo. Psicólogo fala, ó, acabou a hora, pode ir embora. Pastor não pode fazer isso. Entendeu? Patrão tem que aguentar empregado, mas se ele achar ruim, ele manda embora. Pode mandar embora da igreja? Entendeu? A igreja não é a empresa. Então, ser presbítero, ser ordenado presbítero, não é coisa assim muito legal, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, é de grande valor. Por isso que pessoas almejam isso e Deus precisa de muitos irmãos que se candidatam a sacrificar a sua vida para servir outras pessoas. Se você for seguir, se eu fosse, por exemplo, seguir uma carreira secular, eu poderia ganhar muito dinheiro, entendeu? Poderia ganhar muita coisa, mas eu não ia querer isso nunca, entendeu? Então a pessoa que está procurando servir a Deus, ele não está ali para ganhar dinheiro, ele não está ali para ter uma vida tranquila, ele não está ali para ser honrado pelos outros, não, está ali para servir, está ali porque o pai foi embora e falou, cuide dos seus irmãozinhos, certo? Você não é melhor do que eles, mas você é mais velho um pouquinho do que eles, então ajuda eles, cuida deles, e quando eu voltar, eu vou te dar a recompensa, amém? Então, essa palavra presbítero, nós vamos ordenar um presbítero, que está escondido atrás do negócio lá, mas não pode ficar escondido, né? Ele fica na porta, mas não pode ficar escondido. Viu? Você vai ter que arrumar outro irmão para ter esse ministério, ficar ali na porta, não é, Reginaldo? Acho que você vai ter que arrumar, assim, um diácono, né? Porque... Não, ele não precisa mudar quase nada do que está fazendo, não.
Nós não estamos vindo de fora para determinar uma coisa que já não está, já é fato, tá? Nós não estamos falando para ele mudar agora e tentar ser uma coisa que ele não é. Ele vai continuar sendo o que ele é. A gente só está chegando para dizer que nós concordamos com a igreja aqui, com os presbíteros, sobre o conceito que vocês têm dele, certo? Vocês têm o conceito dele, por isso que a gente conversa com ele, conversa com a mulher dele, conversamos com a mulher dele hoje, né? Cadê ela? Está ali, ó. Conversamos com ela, porque se ela falar assim, eu não concordo, a gente não ordenava ele hoje. Eu já fui em muitos lugares para ordenar alguém e não ordenamos. Então eu não tenho problema nenhum chegar aqui e falar assim, era para ordenar, mas a mulher dele não quer que eu ordene, não. Mas ela falou que concorda, sim. A gente conversa com as pessoas. A pessoa tem que querer. A esposa tem que concordar, certo? Não é uma coisa imposta. A igreja precisa ter esse consenso. A igreja precisa ter paz. A igreja precisa sentir que é uma coisa certa, entendeu? Então não é uma eleição, não é uma democracia, mas é uma confirmação da igreja, certo? Que Paulo foi pregando nos lugares e embora, quando ele voltava, ele perguntava para a igreja quem é que estava cuidando dos irmãos, não é? Não é ninguém que colocou, é alguém que já estava fazendo sem ser colocado. Eu nunca vou ordenar uma pessoa que a partir de hoje ele vai ser presbítero. Não, vou ordenar alguém que já está sendo. Porque ordenação não vai criar uma coisa, ordenação vai reconhecer uma coisa que já existe, certo? E presbítero é assim, presbítero, ancião, bispo, pastor, tudo nomes diferentes para a mesma pessoa, certo? Na igreja só tem irmãos e irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais novos. E a fila anda, não é parada. Nós queremos cada vez mais presbíteros aqui nessa igreja, queremos mais pessoas daqui dessa igreja saindo para outros lugares e ajudando outras pessoas. Nós queremos que a coisa anda. O reino de Deus não é parado, né? Então precisa andar, precisa avançar, precisa de obreiros. Jesus falou, orai ao Senhor da Seara para mandar trabalhadores. Então precisa ser. Então as pessoas que se dispõem e as pessoas que têm bom testemunho vão ser ordenados, vão ser reconhecidos, né? Nós vamos reconhecer publicamente. E aí o que vai acontecer? Eles vão receber mais unção para fazer exatamente a mesma coisa que já estão fazendo, certo? Outra coisa muito importante vocês entenderem. O ministério é plural, não é singular. Não existe um pastor único da igreja. Não existe um pastor que manda na igreja e todos os presbíteros só falam assim, Senhor. Não, o governo é plural. Eles vão se reunir, eles vão conversar sobre o governo da igreja, eles vão tratar de coisas da igreja. Outra coisa, eles não são os seus pastores pessoais, tipo, eles têm que visitar todo mundo que está aqui, eles têm que saber todo o problema de todo mundo que está aqui. Não, quem é pastor das pessoas é quem lidera a casa, é o tal homem digno que está naquela casa. Tem uma reunião na casa, a igreja na casa é a igreja. Aqui é a multidão, aqui é o grupo de todas as casas, certo? Então, quem pastoreia mesmo os irmãos é o dono da casa e a sua esposa. A esposa pastoreia as mulheres e o homem pastoreia os homens. Não funciona homem pastorear mulher, certo? Homem pastoreia homens, mulher pastoreia mulheres, certo? Não precisa ser ordenado, não é governo, é pastoreamento, certo? Deus não colocou a mulher para governar a casa dela e nem para governar a igreja. Mas a mulher para pastorear precisa, porque muitas mulheres pastoreiam muito melhor do que os homens. Entendeu? E o que é pastoreamento? É saber da vida das pessoas, é conduzi-las para uma maturidade, para que elas, por sua vez, comecem a pastorear outros. Entendeu? Não é ficar toda a vida pastoreando a mesma pessoa, aí cansa. Né? Não, pastoreia pessoas para que elas amadureçam e comecem a pastorear outras pessoas. Entendeu? Elas abrem as suas casas, outras pessoas chegam, entendeu? Isso é pastoreamento. Só problema mais grave, problema que não consegue resolver, que chega para os presbíteros, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos?
Então, assim, pastores são os líderes das casas, onde se celebra a ceia, onde se vive a vida de Cristo, onde sabe dos problemas, onde cuida dos irmãos. Isso é igreja. Aqui não, aqui pode vir quem quiser, pode vir visita, pode vir incrédulo, pode vir pintar de roxo, de verde, choque, qualquer coisa aqui, pode ser transgênero, pode ser o que for, pode entrar aqui, é bem-vindo, é acolhido. Nós não aprovamos, mas nós acolhemos. Jesus era amigo de pecadores, podemos comer com eles, podemos convidá-los para nossas casas, podemos receber eles, só precisamos que eles saibam que a gente não concorda com eles, mas a gente acolhe eles. A gente não precisa concordar para acolher, certo? A gente pode acolher com amor, mas isso aqui é público, isso aqui é o geral, sabe? Isso aqui não é a igreja é na casa, a igreja é onde tem pai, mãe, tem irmãos, e quando o irmão não aceita correção, você e ele só, se ele não te ouvir, você leva mais um, e se não, você leva para a igreja, mas não é aqui no púlpito, não. Falar, meu irmão fulano, ali ele não recebeu correção e agora está expulso da igreja. Não. É a igreja caseira, o pessoal que ama ele, que conhece ele, que anda junto com ele, que comeu junto com ele. E não fica falando assim, irmão, não, fica falando, irmão, escuta a repreensão dos irmãos, nós não queremos perder você. Nós não queremos perder a comunhão com você, não é com microfone, não é com púlpito, é na casa, e os irmãos suplicando, crendo que talvez ele vai ouvir, talvez ele vai arrepender, não arrependeu com um, não arrependeu com dois, mas talvez com o grupo dele, a casa dele, a família dele, ele vai, né? Então essa é a atitude da Bíblia, né? Esse é o espírito da Bíblia. Nós temos transformado a igreja num show para as pessoas assistirem, não. A igreja não é reunião, a igreja é relacionamento, a igreja é amizade, a igreja é andar juntos, né? E a gente viu que o João e o Reginaldo são amigos, andam juntos e são amigos de vocês também, têm bom testemunho. Então a gente tem toda a paz de ordenar, de reconhecer uma coisa que Deus já fez. E nós estamos crendo que vai ter mais outros presbíteros logo, porque senão os dois vão pegar um cabo de guerra e aí não vai dar certo, né? Isso aí não dá certo. É a minha doutrina, que desenvolvi junto com o Abnério, né? Nós fizemos de observar igrejas, de observar as coisas, e aí vai um conselho grátis para os casais, entendeu? É o seguinte, é sobre número de filhos e sobre número de presbíteros, que é o seguinte, né? Vamos lá, né, João? Pode falar, né? Vou falar. Casal que não tem filho é egoísta, sem vergonha, materialista. Casal que não tem filho. Se não tem filho, não tem jeito de ter filho, adote. Tem muito órfão precisando. Então, casal que não tem filho, toma vergonha na cara. Não diga que é cristão e fica sem filho, não. Adota filhos. Então, casal que não tem filho é egoísta. Casal que tem um filho está criando um egoísta. Um filho só, você está criando um egoísta. Todo mundo em cima dele, os avós, os pais, coitadinho, você está criando um cara que vai ser egoísta até o último grau. Não faça esse negócio. E você está roubando dele o privilégio de ter irmãos. É uma das melhores coisas que tem na vida, é ter irmão. E você não deixa seu filho ter irmão? Que isso? Então, casal que não tem filho é egoísta. Casal que está criando um filho está criando um egoísta. E casal que tem 2 filhos? Está criando Caim e Abel. Porque 2, por melhor que eles sejam, mais disciplinados, mais treinados, eu tenho 2 netos que são uma graça, um chama Laide e outro chama Moses, que é melhor do que isso. Um tem 8, o outro tem 5, mas é uma concorrência louca. Deu para ele porque não deu para mim, e ele bateu em mim, ele deixou com ele, meu Deus do céu. Então tenha pelo menos 3, gente. A minha filha teve, pode ser 4, pode, aí depois dos 3 tá liberado. O mínimo é 3, porque o terceiro, a minha filha tem agora uma de 2. Quebrou aquela concorrência. E quando tem presbíteros na igreja, por melhor que eles sejam, mais maduro que eles sejam,
Sempre vai ter, eu penso assim e você pensa assim. Aí você tem que orar junto e achar a vontade de Deus. É possível, vai acontecer. Não tem nada de contra isso. Mas logo precisa ter um terceiro, um quarto, talvez, para poder orar e não ficar um e um, mas ficar Jesus entre nós, né? Amém, irmãos? Estão entendendo? A mesma regra para filho e para presbítero, a mesma coisa, tanto faz. Se você só tem 2 filhos, adote outro logo, rapidinho, tá? Faz isso aí, sabe? Adote mesmo, porque aí quebra aquela, sabe, aquela concorrência, aquela luta para ver quem vai ganhar. Ninguém vai ganhar, o terceiro que vai ganhar. Amém? Acho que é isso mesmo. Vamos ordenar então? Vamos. Eu trouxe óleo de Jerusalém. Sim. É verdade. Aqui, segura aí. É mirra, viu, gente? Não vai ficar cheirando soja, girassol, canola, nada disso aí não. Vai ficar cheirando mirra. O Joãozão estava querendo ser ungido de novo. Como é que é?